O Senhor convida Jeremias, o Senhor manda Jeremias descer até a casa do oleiro. Podemos imaginar neste momento o que pode ter passado na cabeça de Jeremias naquele momento. E a mesma coisa eu peço para que você faça nessa noite. Imagine o Senhor mandando você neste momento descer até a casa do oleiro. Imagina se nós estivéssemos no lugar de Jeremias, aonde o Senhor nesse momento estivesse mandando que eu descesse à casa do oleiro, que você descesse à casa do oleiro. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Lendo mais uma vez o versículo 6. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este Israel. O Senhor tem a cada dia trabalhado na vida de cada um de nós. O processo para fazer um vaso de barro, é um processo constante para ele ficar em perfeito estado, num ponto de venda, um ponto em que as pessoas consigam admirar, consigam ver o quão bonito ele é. Ele precisa todo de um trabalho. E não é diferente nas nossas vidas. As nossas vidas, ela também tem, o Senhor tem nos moldado constantemente, todos os dias de nossas vidas. Só que mais abaixo vai dizer que quando ele olhou, e aquele barro, ele se desfez, né? Ele não ficou totalmente perfeito. O oleiro teve que fazer o quê? Ele teve que desmanchar o barro, né? Deixar naquela pedra e começar a moldar o barro novamente, para que o vaso ficasse um vaso perfeito. Nenhum de nós somos vasos perfeitos. Todos nós temos imperfeições, todos nós temos pecados. E como já foi falado aqui hoje, a única pessoa em que nós nos devemos nos espelhar é em Deus. A irmã Jane falou isso nessa noite. E eu sigo na mesma linha. Nenhum de nós somos perfeitos, nós não temos em quem dizer: eu quero ser somente igual aquela pessoa, porque Deus, Ele nos deixou a palavra para que nós nos inspirássemos na palavra dEle. Claro que aqui na terra Ele deixou pastores, deixou pessoas para que conseguissem nos discipular, nos moldar também aqui na terra. Mas a pessoa na qual nós devemos seguir verdadeiramente, seguir todos os passos, os ensinamentos, é de Deus. Ele deixou a sua palavra para que nós seguíssemos aquilo que Ele deixou, aquilo que Ele usou pessoas para que escrevesse e estivesse aqui, para que hoje, nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, no mundo de corrupção, no mundo de tudo que tem de ruim aí fora, nós seguíssemos a sua palavra, os seus mandamentos e os seus ensinamentos. E ali, quando Jeremias desceu àquele lugar, que ele viu aquele barro, quando o vaso deu errado, e ele viu o quê? Que o oleiro desmanchou e fez do zero. Ele foi moldando novamente aquele barro. E o Senhor disse para ele o quê? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Nós somos a casa de Israel. Nós somos o povo em que Deus deixou aqui na terra para servirmos a Ele. Hoje nós estamos num culto que está sendo dirigido pelos jovens, mas na qual deveriam ter muitos jovens neste lugar. Nós sabemos o quanto, a gente que está ali junto com a Vanessa, a gente sabe o quanto está sendo difícil. Porque assim como ela mesma falou,
Lá fora eles conseguem ter muitas coisas, o mundo consegue oferecer muitas coisas. E na cabeça deles, quando eles vêm para cá, é o que já foi falado pra gente, a gente tenta sempre reverter essa situação, mas na cabeça deles é como se eles viessem pra cá e eles vão estar sendo julgados a todos os momentos, sabe? Pelo que eles fazem lá fora. E é isso que o inimigo quer. É esse o que ele tem trabalhado na cabeça dos jovens lá fora. É que aqui dentro as pessoas vão julgar. Mas nós sabemos que não é assim. Nós temos que estar preparados para acolher. Não somente jovens, mas todas as pessoas que entrarem nessa porta precisando de uma ajuda. E é por esse motivo que o Senhor tem nos moldado todos os dias. Para que nós, que estamos aqui dentro, estejamos preparados para que quando um lá de fora vier, nós possamos ir moldando ele também aos poucos e através da palavra do Senhor, ele vire também um vaso que tente a todo momento se aperfeiçoar na casa do Senhor. Todos nós aqui que estamos neste lugar, estamos preparados para ser usados, para levar a palavra do Senhor àquelas pessoas. Eu acredito que muita gente aqui já viu algumas ministrações minhas e em todas as minhas ministrações eu falo sobre isso. Porque é aquilo que o Senhor tem cobrado de mim e eu acredito que tem cobrado de muitos aqui. Porque o Senhor, Ele nos deu o privilégio de ter o prazer em ter a Sua palavra nas nossas mãos. Nós temos o livre-arbítrio de ler a palavra do Senhor nos momentos em que nós queremos. E tem pessoas lá fora que às vezes até querem, mas não tem força. Sem ir lá fora e buscar essas pessoas. Dói muito a gente ter o livre-arbítrio de fazer isso e nós continuarmos só aqui dentro. O Evangelho não é só aqui dentro, o Evangelho vive lá fora, o Evangelho tem que ser refletido lá fora. Nós não devemos viver somente um Evangelho aqui dentro, de aparência, onde eu canto, onde eu prego, onde eu faço isso, eu faço aquilo, e lá fora as pessoas estão morrendo. As pessoas que estavam aqui dentro, que estão lá fora, que não têm mais forças, estão precisando de mim, de você. O Senhor colocou esse louvor da primeira essência, porque Ele fala, nós queremos que o Senhor esteja conosco todos os dias, mas será que nós estamos verdadeiramente buscando viver esse primeiro amor novamente com o Senhor? Porque quando nós entramos na igreja, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, é muito fácil a gente estar ali com aquela sede, a gente estar com aquele desejo de buscar o Senhor. Mas depois de um tempo, parece que as pessoas vão se esfriando. As pessoas não querem mais, é só chegou, sentou, ficou ali e foi embora. E não tem que ser assim, nós temos que sempre buscar viver continuamente como nós vivíamos no nosso primeiro amor. Viver continuamente, buscando sem cessar a palavra do Senhor. E nessa noite nós podemos estar como um barro, como esse vaso que ficou imperfeito. E o oleiro foi o moldando até que ele voltasse a ser aquilo que ele queria desde o princípio. Cada um de nós sabemos o como está a nossa vida espiritual, sabemos como está o nosso eu. Então todos os dias nós devemos nos analisar. Ver como nós estamos, se nós estamos vivendo um evangelho só por dizer, um evangelho só que as pessoas vão olhar para ti e dizer, essa menina aí ela serve. Mas será que lá fora eles estão vendo uma luz do Senhor em ti? Será que eles estão vendo o brilho do Senhor refletir através das nossas vidas? Ou será que eles só sabem que nós somos da igreja porque eles viram uma foto que a gente postou? É muito difícil. A gente está passando pela rua e uma pessoa, a gente vê aquelas pessoas que já foram um dia da igreja, que já louvaram, que já pregaram, e a gente vê essa pessoa no mundo hoje em dia.